Olá, meu nome é Miguel Uzer, professor e pesquisador de História Asiática. Vem comigo que mostrarei um novo mundo, histórias, contatos, influências e relações e trocas. Personagens em obras e eventos que recheiam a vasta história asiática. Os humanos sempre foram inquietos migrantes ao longo dos séculos na Ásia. A vastidão dos estepes, planícies, rios e passagens convidavam para longas e dinâmicas trocas comerciais, genéticas e culturais. Uma das constantes na história da humanidade foi sua busca por novos caminhos e horizontes. Na glória, migrações e trocas se deram nesse contexto. Muitas vezes fugir de invasões, outras realizar a ambição de controle e poder. Nessa aula, no segundo de 5 episódios, veremos como povos e nações se estabeleceram ao longo dos séculos na Ásia. Diante da turbulência dos tempos, o gênio humano encontrou sua força e criatividade, que resultou em sublimes obras e construções. Vamos aos povos que interligaram as vastas estepes asiáticas, muito além dos limites tradicionais de impérios e reinos que estudamos tradicionalmente na história asiática. Aqui vemos o mapa das extensões de uma confederação de clãs e famílias e nações chamadas Xiongnu, no léxico chinês que, de maneira pejorativa, se refere traduzidos como escravos bravos, que possivelmente podem ter dado origem ao termo Unu. E isso se colocou nos últimos séculos antes de nossa era, além dos limites norte das muralhas e fortificações chinesas. Vimos na aula anterior que a ascensão da hegemonia Xiongnu provocou uma série de migrações na Ásia, entre eles os Yuezhis, que no século II a.C. vão depois estabelecer o reino de Kuchana no noroeste indiano. Xiongnu emergiu depois de líderes terem conseguido amarrar as alianças com inúmeras famílias e clãs locais de mongóis e manchus, principalmente pela sua liderança do seu primeiro grande líder, o Modu Tianyu, no século II a.C. Depois de uma série de invasões chinesas feitas sob o comando do general Meng Qian, 215 a.C., da dinastia chinesa Qin. Após 5 anos, Xiongnu tornou-se um dos maiores impérios asiáticos de sua época, estendendo-se desde o lago Baikal, no norte, Cordilheira Pamir, no sul, Rio Liao, ao leste. E depois de Modu, seu filho, Lao Chang, conseguiu expandir e controlar a lucrativa rota terrestre do corredor Gansu, ou Heisi, no norte chinês. Aqui vemos um belíssimo exemplo de tapete Xiongnu, hoje no Hermitage de São Petersburgo. De arte, Xiongnu, ele vai revelar um estilo de vida nômade, trabalhos belíssimos em tapetes, iconografia em torno de animais, pastoreio e caças. Antigas escritas também em pedra do período, principalmente nas montanhas Ying e Helan, perto da bacia do Rio Amarelo, no norte chinês, e na volta do rio Ordos. Essas inscrições possivelmente podem ter relação com antigas inscrições que deram origem às línguas túrquicas, que foram achadas no vale do rio Orkhon, na Mongólia atual. As relações de Xiongnu e os chineses da dinastia Han, de 202 a.C. a 220 d.C., aqui tem um retrato no mural das grutas Mogal, perto de Dunhuang. Isso vem do século VIII. E a relação entre a corte chinesa, nas suas sucessões dinásticas e turbulências, ela vai muito além de relações de embates e dominação, muito mais de trocas e negociações, tributos e casamentos. Por exemplo, durante a dinastia Han, você tem incontáveis relatos dessas relações dessa natureza. Após anos exaustivos de campanhas militares, por exemplo, o imperador Han, o Gaozu, ele desistiu dessas empreitadas e abriu uma série de negociações com o Xiongnu. Essas, por exemplo, começaram uma das maiores, 198 a.C., foram estabelecidos acordos de casamentos e tributos chineses, muitos em forma de seda, a serem enviados por regente do Tianyu de Xiongnu. Aqui temos uma pintora, como eu falei, os primeiros enviados da corte chinesa de dinastia Han, o Chang Tian, do século II a.C., que foi enviado pela corte Han a explorar as terras, recursos e alianças das regiões mais ocidentais da China. Os relatos de Tian depois vão ser compilados pelo grande historiador chinês, o Sima Qian, do século I a.C.,
A pintura aqui de destaque vem, como eu disse, das grutas Mogao, perto de Dunhuang. Aqui temos uma fortificação chinesa perto de Dunhuang, regiões ocidentais chinesas do período Han. Isso era parte da política chinesa da época em assegurar o controle, via militar ou diplomática, dos corredores a oeste, parte do que depois seria denominado de Rota da Seda. Veja, essa rota evidentemente não era apenas uma, nem muito menos, de seda. Comerciantes e peregrinos de múltiplas etnias e culturas transitaram por esses caminhos. Os chineses tinham muito a ofertar, desde o chá, seda, chade, entre outros produtos, em troca de cavalos, no caso da Ásia Central, e prata. Esses caminhos por diversos intermediários reinos chegaram ao mundo mediterrâneo. Vejam, a seda, no mercado romano, virou sensação em moda. Em 215 a.C. já foi aprovada uma série de leis, chamadas leis suntuárias, que proibia a ostentação excessiva nas vestes dos romanos. Isso iria incluir a seda, que, de acordo com Sêneca, revelava demais o corpo, e de que isso, de acordo com Sêneca, era sinal da decadência e de drenagem do tesouro romano, da prata. O Império Chinês ele tinha consciência do Império Romano, a quem eles se referiam como um grande Império do Oeste, da Qin, que veio a partir de relatos de um enviado chinês ao oeste, Gan, que tinha ido às terras dos Partas, na atual Pérsia e Oriente Médio. Essa rota, evidentemente, as rotas e caminhos também foram usados por pessoas em busca de textos sagrados. Na aula passada vimos aqueles que foram inspirados por Faxian, como aqui Xuanzang. Xuanzang ele percorreu e visitou os principais locais sagrados de estudos budistas no norte indiano. Ele foi, por exemplo, a Nalanda, um dos mais antigos centros de ensino budista. Foi a Bodh Gaya, onde Buda alcançou a iluminação, em Bihar. Foi a Taxila, no noroeste. Foi para Caxemira, locais onde descreveu os costumes, construções e tudo que pôde narrar, com o intuito de buscar aí traços do budismo nessas regiões. Também no noroeste indiano, em Gujarat, ele, em um determinado evento, ele relata que na floresta de Palash encontrou brahmanes shivaístas, sábios de mais de 500 anos de idade, e de como ele recebeu da ajuda e apoio de indianos não budistas, e de como esses o ajudaram, evidentemente, ao longo de várias turbulências das suas caminhadas. Em 645, Xuanzang ele conseguiu retornar à capital chinesa da época, Chang'an, hoje Xi'an, e foi recebido com honras pelo imperador Taizong, da dinastia Tang. Trouxe centenas de escritos em sânscrito e passou a traduzir no escritório, um departamento dedicado exclusivamente a isso, atraindo centenas de estudiosos chineses. Suas viagens, quase 20 anos, foram depois organizadas e publicadas como Registro da Grande Dinastia Tang das regiões ocidentais, compilados em 646 por um dos seus estudantes. Aqui temos um retrato da capital da dinastia Song chinesa, revelando aí a sua prosperidade, a sua força, que foi considerada aí no século II, XIII, XII, 11, 12, as maiores cidades do mundo, com 400, 500 mil pessoas. Mas vamos recuar um pouco da dinastia anterior, a dinastia Tang, do século VII, VIII e IX. A China ela vai conhecer um extraordinário crescimento e florescimento. A China já tinha controlado as principais rotas ao oeste. O imperador chinês, Tang, da época, Taizong, em 630, dominando as regiões dos túrquicos dos mongóis, chegou a ser intitulado como um grande Khan. Em 751, visando assegurar as rotas ainda mais a oeste, os chineses enviaram soldados e aliados na região atual do Quirguistão, na Batalha de Talas, mas perderam para os aliados túrquicos locais com os árabes do Califado Abbásida, uma das batalhas mais emblemáticas dos limites ocidentais do Império Chinês. Depois da queda da dinastia Tang, houve um período de fragmentação na China, após o qual ascendeu outra grande dinastia, a dinastia Song, como falamos, que vai de mais ou menos de 1960 a 1279. Aqui temos o retrato da capital chinesa, Kaifeng, que tinha se deslocado um pouco mais para o sul, saindo de Chang'an, às margens do Rio Amarelo. Chang'an era considerado vulnerável demais, perto demais das campanhas dos povos
dos estepes do norte. A prosperidade de Kaifeng, ou Dongqing, como era na época chamado, fica evidente nesse retrato. Um ar vibrante, cosmopolita, de povos e culturas encontrando e negociando diversos produtos e ideias do mundo asiático. Línguas e costumes. As imponentes muralhas atestam décadas de ordem e de prosperidade diante do portão de entrada, de um dos portões de entrada da capital. Desde Dinastia Tang, os costumes dos povos além das muralhas tinham sido incorporados na corte chinesa. Havia relatos desde a Dinastia Tang, se não anterior, do uso de calças para montaria, consumo de leite, e de carne de carneiro. Isso contra os costumes tradicionais das vestes antigas, como traje de hanfu e do consumo do chá. Kaifeng, no século XII, vai ceder a sua condição de capital para mais ao sul, a cidade de Hangzhou, às margens do rio Yangtze. Depois de anos de guerras no norte e da crescente presença da hegemonia mongol, esses eventualmente vão tomar o controle do Império Chinês, estabelecendo a dinastia Yuan a partir de 1271. Aqui remetemos a dinastia Goryeo na Coreia, que vai mais ou menos aí do início do século X até o fim do século XIV. E na imagem temos as famosas cerâmicas Celadon coreanas, afamadas pela Rota da Seda. Os mongóis na China e na região, eles integraram amplas regiões asiáticas, com regiões do Sudeste, a Ásia Central, o que foi depois chamada Pax Mongólica. Nisso, diversos produtos e ideias passaram a se integrar como poucas vezes no passado. Aqui temos imagens das cerâmicas coreanas de Goryeo, que tinham submetido as autoridades mongóis no século XIII. Antes, alguns séculos antes, já tinham se tornado tributários dos povos Chujins, precursores dos Manchus. Essas cerâmicas revelam uma delicadeza nos tons e padrões estéticos. Há um brilho, que se chama do Celadon, o Tinti, que mistura o verde oliva escuro com tons acinzentados, translúcidos que remete à aparência jade. Sua fama chegou às terras muçulmanas do Oriente Médio além. Em grande demanda, dizem que o grande sultão Saladino, no século XII, era grande admirador dessas peças em fins do século XVI, os japoneses, sob Hideyoshi, vão invadir a Coreia, chamadas Guerras Yin-Tin, e passaram a confiscar as cerâmicas e ceramistas para trazer a produção ao arquipélago nipônico, que depois estabeleceria a escola de cerâmicas Arita, em Kyushu. Bom, essa nova dinastia dos mongóis, Yuan, na China, sob Kublai Khan, vão acontecer várias campanhas e resistências aí nas suas ofensivas. Essa ampla integração mongol teve, então, sua face de expedições de exploração diplomática ou militar e ampliou os contatos e tributos pelos mares também, no leste e no sudeste asiático. Por exemplo, durante o reinado de Kublai Khan, no final do século XIII, o Império Chinês encontrou grande resistência dos tradicionalistas ligados à Song Meridional, dinastia Song Meridional no sul, que depois vão acabar se rendendo eventualmente em 1279. Bom, com a entrada dos mongóis nas regiões da Ásia Central e também no leste asiático, inaugura-se um novo período de mais integração. A dinastia Yuan, que vai vir depois de 1271 em diante, vai centrar sua capital na que hoje é Pequim, antigamente chamada de Dado ou Kambalik. A nova capital ela foi erguida mais próxima às terras dos mongóis, mais ao norte. Kambalik, ou Dado, a atual Pequim, foi erguida a partir dos escombros da antiga capital dos Chujins, do norte, a partir de 1264. Aqui vemos um retrato de uma das suas inaugurações, como nova capital imperial dos novos tempos da dinastia mongol Yuan. E à direita a gente vê as divisões administrativas em 12 províncias da China Yuan. Os mongóis estabeleceram como uma classe social superior. Eles iriam ocupar os mais altos cargos civis e militares. E abaixo deles vinham os povos Manchus, Chujins, tibetanos e, por último, aqueles chineses Han, que tinham colaborado com as autoridades mongóis no século XIII. Abaixo desses haveria os chineses mais tradicionalistas rebeldes, que estavam ligados ali à dinastia Song Meridional. Esses estavam na base da nova ordem social. A tradição confucionista dos antigos letrados chineses foi contida,
com a valorização do budismo tibetano, a quem os mongóis tinham se convertido a partir do século XI. Foi criado um departamento imperial apenas para os assuntos tibetanos e budistas, o chamado Songchen Yuan. Um dos líderes tibetanos, o Shakyamuni, chegou a ser nomeado preceptor imperial, a reformar a língua oficial do império, a traduzir os inúmeros dialetos e línguas do Império Chinês. Outras religiões também eram toleradas, sem grandes proibições. Muitos muçulmanos estabeleceram em regiões ocidentais, com incentivo das autoridades mongóis, a fomentar o comércio lucrativo da Rota da Seda. Como exemplo, nesse período, vale lembrar, um comerciante veneziano pôde percorrer largas distâncias da Ásia Central e das terras chinesas, Marco Polo, que serviu de enviado do governo chinês nas regiões tributárias como na Birmânia. A arte chinesa, nesses tempos turbulentos, também ganha novas características. Nesses tempos de mudanças, a ênfase de letrados confucianos, muitos deles perseguidos ou à margem da sociedade da dinastia Yuan, passam a estudar e contemplar mais as questões da ordem cósmica, presentes nas questões do taoísmo ou do budismo, e da contemplação. Nesse retrato aparece o sábio Mali a escutar as brisas da natureza. Na política de consolidação, e expansão dos mongóis vão ter também suas contrapartes. Várias expedições foram desafio para a política mongol. Algumas delas foram mandadas, por exemplo, no Sudeste Asiático, como na costa vietnamita, no Reino Champa, para a ilha de Java, que resultou na ascensão de Madhya Pradesh em fins do século XIII. Novos contatos e mudanças que terão consequências na rede de comércio e na história asiática. Ao leste da China, vemos aí retratos dos mongóis que mandaram 2 grandes expedições navais contra o Japão. Muitos soldados enviados eram recrutados a conta-gosto que vieram do reino coreano. E na imagem a gente vê o desastre de uma das campanhas navais, de 2 que tiveram, de 1274 e de 1281, contra o Japão. Após esse último fracasso, Kublai Khan morre e afinda as investidas chinesas contra o arquipélago japonês. Agora, vamos falar dos operadores, dos intermediários dessas rotas terrestres. A gente tem aqui um afresco no Tajiquistão, em Penjikent, dos Sogdianos. A rede de comércio, que foi ampliada pelos mongóis, houve inúmeros povos intermediários comerciantes. A gente já tinha ressaltado a importância dos muçulmanos nas regiões ocidentais chinesas. Além dessa região, a Ásia Central, a ligar as terras persas, foram determinantes a rede de contatos e lealdades e de disponibilidade de créditos confiáveis dos ogdianos, antigo povo da Ásia Central, de comerciantes que falavam uma língua pertencente à família das línguas irânicas ou persas. Foram os ogdianos bastante pragmáticos na condução das caravanas dos negócios e sabiam falar as línguas locais, apesar dos ogdianos ser amplamente falado como uma língua franca na Ásia Central. Tinham, no passado, se convertido ao zoroastrismo, quando estavam ligados às terras persas, depois, alguns ao cristianismo nestoriano e outros ao budismo, a depender da região de atuação. A partir do século VIII, a maioria vai se converter ao Islã, enxergando indubitável vantagem na rede de contatos e comércio com os outros muçulmanos comerciantes. E o Islã, a partir do século XII, começa a dominar os muçulmanos as rotas marítimas, que começam a controlar grande parte das rotas marítimas em consequência da conversão de muitas das elites das ilhas e as costas no Sudeste Asiático. Além dos sogdianos, outros povos túrquicos, que depois seriam referidos como uigures, se estabeleceram nas regiões da Ásia Central e Ocidente chinês, antes de se converterem ao Islã. Há retratos desses uigures, por exemplo, como budistas, como nesse belíssimo retrato encontrado na região de Tufan, na China Ocidental, vindos dos séculos VIII e IX. Hoje, essa pintura faz parte do Museu da Arte Asiática de Berlim. Bom, aqui vemos as rotas marítimas que vão ganhar renovado vigor e fôlego aí com a maior integração mongol no século XIII. No mapa do Sudeste Asiático aqui vemos, em laranja, o reino Srivijaya,
que depois vai ter sua queda no século XIV. Em vermelho, em Java, temos o reino de Kediri, que depois vai ser suplantado pelo reino de Madhya-Pradesh. Em Java e região, e também anteriormente no reino da costa central e sul vietnamita, em amarelo, haverá a ascensão do reino de Champa. Esse teria a sua queda depois dos confrontos com os vietnamitas do norte, do reino de Dai Viet, no início do século XV. Agora, o grande Império Khmer, que aparece aqui em rosa, vai ser, sem sombra de dúvida, um dos maiores destaques imperiais aí do século XII ou anteriormente. É um reino de cunho indo-budista, a oeste de Champa, que vai ter seu auge antes do século XII e XIII. Bom, aqui vemos algumas representações e manifestações aí do budismo no Sudeste Asiático. Nesse caso, em destaque aqui, a construção de Borobudur em Java, erguido no século IX. Vamos remeter ao Império Khmer. Khmer tinha sido, alguns séculos, do século X, XI, talvez um dos maiores impérios de expressão indo-budista no Sudeste Asiático. Tinha sido resultado de séculos de contato e comércio com o sul asiático. Monges budistas e brahmanes hindus tinham estendido seus contatos com as elites locais para o Sudeste Asiático desde os últimos séculos antes de nossa era. Agora, em Java Central, a região específica em Borobudur, no século IX, um regente local tinha se convertido ao budismo mahayana e mandou erguer um imenso complexo templo chamado de mandala, em forma de mandala. E o peregrino aqui podia ascender aos poucos o monge numa circunambulação a ver as imagens das várias reencarnações passadas do Buda Shakyamuni, o príncipe Gautama, nos chamados contos de Jataka. Agora, eu volto novamente a destacar o Império Khmer. Um império que tinha recebido influência de brahmanes e hindus desde os reinos de Funan e Chenla, nos primeiros séculos de nossa era, vindo estabelecendo as regiões do delta do rio Mekong. Entre os séculos IX e XIV, o Império Khmer ascendeu no médio curso do rio Mekong, controlando as enchentes e excepcional fertilidade das planícies para o cultivo do arroz. Durante o governo Khmer do rei Suryavarman II, em meados do século XII, foi erguido um imenso complexo de templos e mausoléu, possivelmente dedicado a Vishnu. E nele vemos as grandes torres que simbolizam a mítica morada dos deuses do Monte Meru, que seria supostamente no Himalaia. Após Suryavarman II, outro rei Khmer, Jayavarman VII, no início do século XIII, mandou esculpir enormes rostos contemplativos de bodhisattvas em Bayon, após ter se convertido ao budismo mahayana. Nos séculos seguintes, o Império Khmer irá gradativamente decair diante de problemas climáticos e também de guerras contra os povos próximos, como os Thais, vindos de Sukhothai, no oeste, e dos Chans, do reino de Champa, vindos do leste. O budismo Theravada vai começar a ganhar cada vez mais presença no território Khmer com a influência dos povos Thais. Bom, vimos que povos e culturas, produtos e comércio tinham estabelecido ao longo da história asiática. Vimos seu dinamismo por migrações dos hunos, túrquicos e mongóis. Esses não foram apenas nômades, mas organizaram vastos impérios e reinos, como Xiongnu, com as dinastias chinesas. Vimos os mongóis a consolidar e ampliar os contatos transasiáticos, indo até mesmo às margens do universo chinês no leste e sudeste asiático. Nessa última região, constatamos como a cultura indo-budista resultou em magníficos impérios como o Khmer e de grandes monumentos como Angkor Wat, Bayon e Borobudur. No próximo episódio, Em Busca do Belo, vamos dar continuidade ao curso Ásia, uma nova história.